Primeiro, uma leve introdução do que é transtorno bipolar. É quando você tem uma hipomania ou mania juntamente a uma mostragem de depressão. Os níveis de suicídio entre esse tipo de população é entre 20 a 30 vezes maior do que a população geral. E o tempo de diagnóstico é muito elevado, então precisa que o paciente acompanhe entre 6 a 10 anos. Além do tempo de diagnóstico ser tão elevado, os médicos ainda estão com problema de diagnosticar. E quando o diagnóstico é errado, eh, por exemplo, com depressão unipolar, os remédios são passados errado, a terapia não tem resultado e o aumento do suicídio e as taxas aumentam ainda mais. A solução encontrada por esse artigo é usar registros eletrônicos de saúde longitudinais, juntamente à criação de análises preditivas. E foi utilizado, de maneira resumida, 3 bancos de dados estruturados. Um fica no MDH, que é na região nordeste dos Estados Unidos, o outro fica no meio Atlântico, em Geisinger, e um fica no centro-sul, em Vanderbilt. A avaliação de desempenho foram feita de maneira individual e, posteriormente, de maneira agrupada. No banco de dados, a gente pode notar que o número de pacientes, que alimentaram o banco de dados é muito elevado. Então, aqui gira em torno entre 1.000.000 e 1.600.000 pacientes. Entretanto, cabe ressaltar que as pessoas que de fato tinham transtorno bipolar eram muito baixo em nível de porcentagem, entre 0,33 e 0,36%. Eh, Outra coisa que vale ressaltar é a porcentagem separada para o treino e para o teste, que é diferente em cada banco de dados, sendo em Vanderbilt 80 e 20, no Geinziger entre 75 e 25 e no Mass General 60 a 40. Outra coisa que chama bastante atenção é que a população branca foi predominantemente categorizada, no banco de dados, enquanto as outras populações estão subalocadas. Então, por exemplo, no GHS foi 94%, o que já deixa, de certa maneira, um pouco estranho. A metodologia foram feitos novamente por 3 grandes hospitais. Em média, esses locais atendem entre 1 a 1,4 milhões de pacientes por ano, e os repositórios dos exames longitudinais, registros eletrônicos, é entre, aproximadamente 2,7 milhões de pacientes. O que foi definido como, transtorno de bipolaridade? Primeiro, utilizou as categorias do Castro, e é um algoritmo baseado em regras e tem relativamente um alto valor preditivo, de 0,8, 80%. Foram utilizados para esse algoritmo de Castro dados semi-estruturados por clínicos, e esses clínicos não tinham acesso ao resultado do algoritmo. Então, se fosse positivo, o clínico ele fazia cegas e ele definia se era positivo ou não, sem o enviesamento do algoritmo. Os critérios para transtorno eram o paciente tinha que ter o TB, e aí após 4 semanas de intervalo, o diagnóstico ainda tinha que ser positivo. Então, é como se fosse um double check. E o paciente também deveria estar tomando pelo menos 2 medicamentos documentados para transtorno bipolar. A exclusão foram pacientes que tivessem outros transtornos que não envolvesse transtorno bipolar e que nos códigos de TB a avaliação era menos do que a metade. Então vamos supor que no Castro, para ter TB, era 8 de 10, esses pacientes tinham abaixo de 5 de 10, variáveis que comprovassem que tinham transtorno de bipolaridade. Os pacientes excluídos foram de 18 ou mais anos, e eles tinham que ter pelo menos 3 encontros documentados em um período mínimo de 6 meses. A abordagem foram feitas a partir de 3 modelos de algoritmo: o REACH, o Random Forest e o GBM, sendo que na validação externa, um era selecionado aleatório para cada hospital. Então, por exemplo, o MGH ficou com o REACH, o Vanderbilt ficou com o Random Forest e o GHS ficou com o GBM.
e utilizou um teste holdout para selecionar aleatoriamente quais eram os dados que iam ser selecionados para cada hospital, sendo o banco de dados do próprio hospital. E os algoritmos com melhor desempenho interno eram testados externamente. Então, por exemplo, o Random Forest, o melhor algoritmo de Random Forest era testado no MD8 e no GHS, que faltava. E assim, fazendo essa combinação entre os 3 algoritmos. Utilizou também validação recíproca, então testou a generalização de cada algoritmo, e essa validação evitou com que cada vez que um modelo era colocado em outro banco de dados, ele tivesse que ser retreinado. Então isso, facilitou a treinagem dos dados, que não era preciso treinar novamente. A validação externa. 2 dos 3 modelos restantes eram utilizados nos outros locais. Então, o MD8, que não tinha o Random Forest ou o GBM, ele recebia já pronto do Vanderbilt e do GHS. E assim consecutivamente. Um pouquinho sobre cada modelo foi que o Ridge Regression, ele essa regressão regularizada foi utilizada para diminuir a multicolinearidade e a variância. E os coeficientes eles foram reduzidos, mas eles nunca tendiam a zero. Todos os recursos eles permaneceram no modelo final. A validação cruzada foi de 60% para treinamento e 40% para teste. Esse motivo foi por causa do GLMNet, que é é onde ocorre a captação dos dados no MD8. E ele tinha um limite. Por causa do limite, teve que criar essa divisão de 60-40. Randall Forest, que foi utilizado no Vanderbilt, foi 200 árvores, tamanho mínimo de nó era 5, e pureza para importância. E a divisão foi de 80% para treinamento, 20% para teste. E o GBM, a divisão de dados foi 75% treinamento, 25% teste. E o ensembling, que era outro que estava sendo usado, era quando tinha a combinação dos 3 modelos, então criou-se uma regressão logística para usando as previsões individuais dos 3 modelos como preditores. As variáveis são idade, o sexo, masculino, feminino ou desconhecido, a raça, o medicamento dos pacientes, o código diagnóstico. Foi utilizado contagens transformadas em log, porque os dados eram muito esparçados. Então, enquanto um tinha próximo de zero, o outro tinha dados muito elevados. E para que esses dados entrassem no modelo de maneira harmônica e não tão variável, foi utilizado essas contagens transformadas em log. E é bom para prontuários nos quais tem esses dados tão esparçados. E nos dados ausentes, as variáveis quantitativas eram colocadas como zero e as variáveis categóricas como desconhecido. Tá, esse aqui foram os resultados. Percebe que cada resultado é de acordo com o que foi treinado. Então, por Vanderbilt, que foi treinado com Endon Forest, ele ficou 0,83, que é já dá para ver uma espécie de um viés. O GHS foi para o GBM e o MD8 para o REACH. Então, esses foram os melhores resultados para cá. Teve o Bry Score, que analisa a probabilidade real menos a predita para fazer a análise. E agora foram utilizados também regressão e laço para selecionar quais foram as 10 maiores, as principais preditores para cada hospital. Então percebe que basicamente são só medicamentos. E do GHS tem raça. E se tem raça, já fica a questão sobre a distribuição, porque no GHS, por exemplo, se a gente voltar, a população masculina branca era 94%, por exemplo. E eles testaram também a mudança do threshold de 90, 95 e 99 e perceberam que quanto mais aumentava a especificidade, a a especificidade aumentava também, entretanto, a sensibilidade caía.
A discussão que vale ressaltar é que há uma certa dificuldade de generalizar esses algoritmos para outros locais, porque são espaços específicos, populações específicas. A raça, de acordo com o que foi apresentado pelo próprio artigo, não é uma variável muito importante para os resultados clínicos. Entretanto, já é sabido que ela traz viés ao modelo. Então é uma coisa que fica em dúvida. Na medicina a gente sabe que a raça não é uma influência que vai causar transtorno bipolaridade, mas pode ser com certeza, um marcador de desigualdade social, desigualdade de acesso, diversidade e outras coisas. Eles fizeram um teste com e sem raça e o desempenho não teve, eh, diferença de desempenho significativo. As limitações: não foram testados outros modelos, como aprendizado de máquina profundo, apenas foram utilizados dados estruturados, o que pode facilitar a implementação, entretanto o desempenho pode ficar limitado também. Talvez fosse necessário utilizar o NLP, processamento de linguagem natural, porque isso a longo prazo iria facilitar a coleta e o monitoramento do desempenho e o monitoramento dos modelos. A mudança de covariância é uma questão importante, porque é percebido que nos 3 hospitais a distribuição não é muito parecida, um é 80-20, o outro, por exemplo, no MD8 é 60-40. E o desafio do desequilíbrio de classes, porque a gente analisou que mais de 99% não tinham TB, entretanto 0,33 a 0,36 eram quem de fato tinha transtorno de bipolaridade. E esse desequilíbrio de classes pode causar overfitting e pode falsamente inflar métricas como a área sobre curva ROC. E é isso, pessoal.